É, uma pessoa vai fazer-me perguntas e eu vou responder. Como que você situa na história cósmica o reino? Beleza. Nada existia. No início era tudo disforme. A Gênese, né? Não existia nada. Nada. Não nesse contexto do nosso imaginário. Surge de além-reino dois seres, duas entidades que eu não consigo nem imaginar o que é esse além-reino, e criam a vida. Criam a vida. Um desses criadores da vida não se manifesta, fica quietinho no cantinho dele. Um deles começa a criar mundos, raças, universos, tudo. E a gente situa isso como sendo o reino. O reino. É o antes de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, antes de qualquer história já narrada. É o reino. Ali, né? Depois de uma eternidade com esse criador criando raças, isso, já existiam raças antigas, como Legião Angélica e tal. Surge o outro criador, cria o ser humano ali no reino. E nós não somos nem uma gota d'água do humano ali criado no reino. Não somos, é algo bem ínfimo, a humanidade hoje. E qual foi o diferencial dessa raça humana em relação às outras raças? Aí eu não sei qual foi o diferencial. Fato que esse outro criador que não criou nada, em determinado momento chega com a raça humana e fala: vocês são superiores a todas as outras raças e eu lhes dou governar sobre todos. E ali a mulher já ficou, o feminino já ficou num segundo plano desse humano e deu o governo ao rei, ao masculino. O feminino já ficou ali num segundo plano e deu ao homem ali naquele momento, ao masculino, governar sobre tudo. Acho que aí talvez tenha sido o primeiro Bel. A Elísia se criou ali de te revoltada. Alguma Será pergunta nesse? que é o diferencial, então, é o ser humano ser co-criador e um livre-arbítrio realmente livre? Porque eu já ouvi dizer que os anjos não têm exatamente um livre-arbítrio. É verdade isso? Sim. Mas esse sim eu só posso falar a partir da criação desse universo. Ali eu não sei. Eu sei que quando esse universo, quando o reino cai, né? Porque houve um afastamento do rei, a rainha ficou sozinha, toda essa história, né? Que está descrita nos livros. Houve aí uma batalha de ilusão, aí já era ilusão. A gente nem sabia o que estava acontecendo. O que a gente sabe é que o reino caiu ali, naquele ponto. Teve o resgate de uma princesa, a rainha morreu e tal. Aí quando tudo estava perdido, que a humanidade ali, que o reino inteiro foi sepultado na morte, foi o reino inteiro. Foi sepultado nessa morte. Aí surge Taikuma e a serpente, que eu não sei dizer também muita coisa sobre ela, não. Sei que surgiu esses dois começaram tipo a despertar aqueles que não morreram, ficaram meio sonâmbulos, que são hoje as hierarquias espirituais, por mais elevadas que sejam. E aí se traça um plano, Taikuma traça um plano junto com a serpente ali, de trazer à vida os mortos. Tá. Só aí é que começa este universo. Só aí. É que esse universo, chamado de livre escolha,
livre escolha, é criado. Só que os criadores desse universo não participam dele ali no primeiro momento. Aí que é Lúcifer chamado, né? E quem conversa com ele é o próprio Sananda, que dá a ele autoridade sobre esse universo novo, inédito na história cósmica, dá a ele autoridade para criar veículos de expressão de almas. E já estava ali separado. Até a Bíblia diz isso. Num lado estava um contexto de almas e do outro lado estava outro contexto de almas. E Lúcifer tinha que criar veículos de expressão para esses dois lados. Ali já tinha uma dualidade. Do lado estava um time, do outro lado estava outro time. A Bíblia diz isso, eu posso até procurar depois para a gente colocar. Bom, então esse rei que foi coroado aí Sim, no reino, ele era humano. humano. Mas nem imagina como seja esse humano, porque isso que a gente tem aqui hoje, nem de longe é esse humano lá. Tá. E aí, provavelmente, algum elemento, alguma energia das outras raças convenceu esse rei a reinar de uma maneira ruim que levou o reino a cair. Não, no contexto do livro, o rei é o primeiro que some. Você não lembra que o rei é o primeiro que some? E ninguém sabe onde o reino foi? Ele deixou a rainha sozinha. Ele deixou o feminino sozinho. E desapareceu. O rei desapareceu. Se a gente tem esse contexto daquele rei que eu percebi, é dentro desse contexto desse universo. Não ali naquele contexto. Ali o reino simplesmente desapareceu. Tá, e então por que o reino caiu? O reino caiu porque surgiu uma força que levou todos a um nível de ilusão. E a gente até conversou sobre isso, dizendo que o reino caiu pela rotina, algo semelhante à rotina. Né? A gente não tem bem uma explicação. O que acionou isso em mim foi justamente o vídeo que eu gravei sobre a última batalha, onde eu digo para minha primeira comandante, se você morrer hoje, o reino cai. Não te dou o direito de morrer, se você morrer o reino cai. Aí isso estava dentro de mim já há algum tempo, mas eu não tinha como desenvolver isso. Quando veio esse desdobramento, isso começou a remexer, e ainda está remexendo, né? E como que era a relação desses primeiros humanos que eram mesmo, tipo, que eram mais originais, né? Esses primeiros humanos com essas outras raças, como que era a relação? Olha, a relação era de transparência total. Você podia ler o outro completamente, porque o outro não tinha nada que esconder de você. Era uma parceria assim, a mentira, porque quando você tem a esconder, você está ocultando alguma coisa e entra aí nesse jogo humano de hoje, que não chega nem a ser um milésimo do que era lá. Então, mas antes desse universo, quando tinha os reptilianos e os humanos, eles interagiam? O reptiliano de hoje é uma cópia das outras raças que o primeiro criador criou. Réplica. Para mostrar algo lá. Mas os reptilianos desse universo é a criação de Lúcifer, para mostrar para nós o rei demente. Então, mas
se os Mas foi quando o universo foi criado. Não, e antes? Porque esse criador não Não, criou antes não existia embate nenhum. Não existia. Existia uma solidariedade, uma harmonia. Eu não consigo descrever. Eu não, assim, quando eu olho o antes, eu não vejo nada destoando. Só se me derem aí desdobramentos, onde eu volte ali e veja algo destoando. Eu não via. Muito pelo contrário, que eu vi em desdobramento depois foi algo assim, num nível de vida e perfeição, se a gente pode falar de perfeição, de algo que caiu, que a gente não nem passa raspando. Tá, e assim, então esse humano original não tinha mistura com DNA de reptiliano, não tinha mistura nenhuma. Não, ele era puro. Ele era puro. Era puro, masculino era puro, feminino era puro, as outras raças todas puras. Não sei, assim, o propósito de vida das outras raças Então. ali, não sei o propósito de vida ali do ser humano, eu não sei. Ali eu não sei qual era o Mas se propósito. tudo era, vamos dizer assim, se os reptilianos e esses humanos originais Ali se tinha davam reptiliano, bem, tinha felino, tinha dragão, sim, tinha tudo que você as possa raças. imaginar, tinha duende, tinha fada, tinha tudo. Se eles se davam tão bem, essas outras raças e o humano, e aí quando a realidade começou a ser ilusória, né? Por que eles começaram a não se entender? Porque aí entrou aquele que a gente chama de o ilusionista, que a gente não sabe nada sobre ele. Sabemos que ele começou a insuflar muitas coisas nas raças. Então ele é, vamos dizer assim, ele é do mesmo lugar dos criadores? Ele é além das raças? Eu acho que nós temos aí um terceiro elemento. Eu acho que a gente tem aí um terceiro elemento. E eu acredito, assim, que o primeiro rei, o rei ali no reino, ele foi totalmente legítimo, autêntico. E quando ele viu ele viu aquilo que poderia vir, eu acho que ele antecipou ao se retirar e deixar a rainha feminina ali sozinho, entre aspas, né? Eu acho que ele foi por um plano assim, onde ele começou a observar, mas ele também foi submetido. Porque ele era humano. Sim. Ele era humano. Um humano, assim, inimaginavelmente num nível quase perfeição, mas ele era humano. Ele percebeu aquilo ali chegando e eu acho que ele considerou que a coisa maior era com o feminino e não tanto com o masculino. Aí ele se retirou, talvez, não sei, um blefe, ou para realmente ver se era realidade aquilo que ele estava percebendo. Será que ele não observava a cura? Porque eu lembro isso que você fala que nesse reino a cura era praticamente imediata, assim, né? Sim. Tudo se sim, regenerava. Exatamente. Será que ele começou a perceber que tinha algo errado nisso? Tipo assim, ué. Não mas- está regenerando do jeito que deveria. mas assim, se a gente continuar De forma curando. sutil. Não, tipo assim, eu pensei assim, se a gente continuar cura, vamos dizer assim, cura, fica doente, cura, fica doente, cura, fica doente. Talvez ele tenha notado que esse ciclo estava meio esquisito, uma prisão ali de O que cura que e veio aqui regeneração. para mim foi que ele começou a observar a semente. A gente conversando aqui, ele começou a observar a semente. A semente estava com maior dificuldade que antes. Aí ele começou a observar ali mais de perto o reino vegetal e percebeu que havia ali
Vamos dizer assim, uma luta para romper a semente, a casca que não existia. E ele foi tendo outros tipos de percepção. Agora, como ele uniu isso ao feminino e afasta para ver o que viria, não sei falar. Porque, assim, ser humano hoje, ele percebe menos de 0,5% da realidade que o circunda. E ontem a gente fez um teste justamente sobre isso. Olha por. Acha o azul, né? A pessoa identificou o azul. Aí a hora que eu falo para ela qual outra cor tinha, não soube falar, né? Então, é o foco e você só enxerga aquilo ali. Eu estou andando aqui num terreno movediço, areia movediça, pântano, porque eu preciso de desenvolver isso, né? E à medida que a gente vai desenvolvendo os outros capítulos, nós já estamos escrevendo sobre o masculino, voltar lá atrás para mim é algo assim, meu ser interno ainda não me chamou ali. Mas assim, a gente tem que ver se o reino existiu antes desse universo ser concebido. Antes de existir qualquer outro universo, antes de existir o cosmos. Existir era o reino. Tudo passou a existir depois que o reino caiu. Como plano de recuperação. Para levar além. Porque se caiu não era perfeito. Sim. Então, Aí que a gente tem a história. Lúcifer é chamado, tem um contingente de almas de um lado, contingente de almas do outro. Gerencia isso aí. Você aceita? Disse sim. Chamou aqueles que ele achou que podia ajudar ele. Aí se inicia a história desse universo, que é a história que qualquer contato com hierarquia vai te contar, mas hierarquia nenhuma está te contando a história do reino. Porque você não consegue chegar lá ainda. Então todas as histórias que vieram foi depois. E esse reino também, ele já tinha a questão do feminino e do masculino separado. Boa. Sim. A minha visão na batalha era feminino também. Porque os anjos também têm, né? Essa divisão. Anjos femininos e anjos masculinos. Ali já tinha, assim, feminino e masculino. Tanto é que a gente nomeou nos livros, são dois criadores de polaridades opostas. Um é feminino, outro masculino, e a gente não conseguiu identificar o ilusionista. A gente acha que ele é uma terceira entidade de além-reino. Mas a gente, assim, nós estamos no início de um trabalho. Se o feminino e o masculino existia já antes, né? Lá no reino, pode ser que o propósito anterior já tenha a ver com o equilíbrio do feminino e masculino. Porque assim, quando esse outro pai criador, esse outro criador da vida, coloca o ser humano ali e dá a ele o reinado, sem perguntar para o outro quem, né? Ele quis causar, eu acho que ele quis causar alguma coisa assim. Eu acho que ele tinha uma visão que talvez ele achasse que o outro não tinha, e para ele mostrar a sua visão, eu acho que foi por isso que ele fez isso. Agora, o que ele queria mostrar, não faço ideia. Porque você, quando começa um caminho, você não faz ideia. Gratidão.